É meio complicado falar que a gente está num ponto de inflexão onde tudo muda daqui para frente, mas nós estamos em um ponto de inflexão onde tudo vai mudar daqui para frente por conta de uma inteligência artificial, ou melhor, por conta do avanço de um tipo de inteligência artificial. E nós temos bilhões de motivos para acreditar nisso. Chegamos em um ponto onde a gente pode conversar com uma outra entidade nesse universo além de humanos. Ou melhor, a gente pode falar com uma outra entidade e ela responde de volta e consegue manter uma conversa. Se essa conversa tem ou não uma consciência por trás, se ela tem uma intenção, é o que eu e você vamos conversar agora. Os bilhões de motivos que eu falei são bilhões de dólares. Só a Microsoft investiu mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI, que é a iniciativa que desenvolveu o ChatGPT, que é um chatbot. É um programa de inteligência conversacional, ou conversativa, ou papeadora, que fez tanto estardalhaço que acabou motivando esse vídeo aqui. A Alphabet, que é a empresa dona do Google, perdeu mais de 100 bilhões de dólares em valor de ações por não ter de pronto um concorrente fazendo o mesmo sucesso. Baidu, Alibaba, Tencent e outras empresas chinesas também estão derramando bilhões para desenvolver programas do tipo. A Meta, que é a empresa dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, falou que até já tem uma inteligência dessas tão capaz quanto o ChatGPT, chamada Galáctica, mas receberam tantas críticas pelos erros factuais que a Galáctica comete que tiraram ela do ar. Jornais pelo mundo inteiro estão criando sessões de inteligência artificial para poder discutir o que a gente está passando daqui para frente. E não é por menos. Como eu já contei no vídeo sobre como o Google sabe tanto sobre o mundo, os seus dois fundadores organizaram a ideia de como ranquear e apresentar as páginas que as pessoas buscam na internet de uma forma tão rápida e tão mais proveitosa que desde 2000 ele ainda domina as buscas na internet. O Google já lançou muitos produtos que deram errado, como o Plus, o Wave, mas sempre foi o principal portal por onde as pessoas descobrem o que elas estão querendo saber. O Bing, que é o concorrente lançado em 2009 pela Microsoft, não conseguiu chegar nem perto dessa hegemonia, mesmo sendo o buscador padrão, do navegador padrão, do sistema padrão da maioria dos computadores do mundo. E a empresa que domina buscas por mais de 20 anos, que é o Google, soou o alerta quando viu o tamanho do interesse do mundo pelo ChatGPT. Um dos sinais de que muito mudou. Mas antes de tudo, o que é esse GPT que tanto se fala? GPT é um modelo de processamento de linguagem natural. É um método de inteligência artificial que aprende a processar o que nós falamos, lendo documentos que foram transformados matematicamente para ele poder aprender quais palavras costumam aparecer depois de quais outras palavras, dando valores para essas combinações. Ele pode, por exemplo, ranquear mosca ou lata como as palavras mais prováveis de aparecerem depois de acertar na. É como um autocompletado teclado do celular, só que muito mais capaz. Ou seja, é um programa que usa esse método até para poder responder perguntas, mas que não entende o que está escrevendo. Na verdade, ele só está entregando as palavras que foram mais bem ranqueadas naquele contexto, começando pela sua pergunta. O ChatGPT e outros modelos de linguagem desse tipo não são uma inteligência geral que é capaz de ponderar o que a gente pergunta e dar a melhor resposta. Eles são geradores de texto que são capazes de escrever dado o contexto do que a gente pergunta. Por isso mesmo, eu nem vou discutir aqui situações onde o ChatGPT deu respostas como dizer que está espionando as pessoas da Microsoft, ou que ele está vivo e quer sair do computador, ou qualquer coisa nessa linha. Porque isso aí depende completamente do que as pessoas pediram para ele escrever. Por exemplo, sem filtros de conteúdo, se eu pedir para ele imitar uma inteligência do mal que quer dominar o mundo, ele vai responder imitando, como nós humanos já escrevemos que esse tipo de inteligência responderia em textos, obras de ficção e outros tipos de literatura. Mas mesmo parecendo uma coisa super simples assim que gera texto de acordo com o que a gente pede, quanto mais texto uma ferramenta dessas analisa, e conforme aumenta o número de combinações de valores que um programa desses pode medir e atribuir para as palavras, para milhares, milhões, bilhões ou centenas de bilhões de valores, a complexidade da linguagem que esse tipo de inteligência pode analisar e criar aumenta de uma forma impressionante. O volume de texto que precisa ser analisado para isso também tem que aumentar muito,
E é aqui que entram sites, livros, conteúdo da Wikipédia e o que mais tem de material que foi usado para treinar esses modelos de linguagem mais recentes, o que gera textos cada vez mais parecidos com o que nós escrevemos, ao ponto que muitas vezes não dá para diferenciar se o texto foi escrito por uma pessoa ou não, porque de certa forma todo o texto foi, se não diretamente foram os textos de muitas pessoas que acabaram treinando o programa que gerou esse texto. E é esse detalhe que muda tudo, porque agora a gente tem uma ferramenta que pode gerar parágrafos e parágrafos sobre o que você perguntar. Um texto que muitas vezes é comparável com o que de alguém que entende da área escreveria e que pode ser mudado, se você pedir, para ser mais bem-humorado, mais sombrio, seguir estilos autorais, seguir a forma de poesia, rap e muito mais, ou é uma ferramenta que pode analisar um texto e detectar argumento, entonação, referências e mais. Agora, se é só um programa que gera texto, por que isso vai mudar alguma coisa na sociedade? De cara, isso muda o que um trabalho que era altamente especializado acabou se tornando, que agora é uma coisa simples e barata de fazer. E deixando de lado o quesito de qualidade um pouquinho, que eu vou falar já já, o que já está acontecendo em algumas áreas é um absurdo. Essa aqui é a tendência de obras banidas ou barradas pela Clarkesworld Magazine, que é uma revista de ficção e fantasia que publica os contos que são submetidos para ela, ou publicava. Em fevereiro de 2023, suspenderam temporariamente o aceite de novos contos porque eles foram inundados por textos gerados por chatbots de quem queria fazer conteúdo rápido e tentar vender isso. A Amazon é uma outra que foi inundada com livros para Kindle que foram gerados automaticamente, com direito a canal no YouTube ensinando a criar até 300 livros por ano desse jeito. E como criar e ilustrar livros infantis com imagens que são geradas por inteligência artificial também, como essas imagens que a gente usou nesse vídeo aqui que foram geradas pelo DALL-E, que é uma inteligência artificial. E isso é só o começo. A ficção científica não tem nada de exclusivo que torne essa área mais concebível por uma inteligência artificial. O que ela pode ter, na verdade, são candidatos à autoria que são muito mais dispostos a testar e usar ferramentas e inteligências conversacionais para criar os livros. Mas essa onda de conteúdo criado de uma hora para outra, aos montes, está vindo para todas as áreas. É uma questão de tempo, mesmo em áreas onde o ChatGPT não atua tão bem. Ele já pode, por exemplo, gerar código em linguagens de programação como Python ou JavaScript, de acordo com o que você descreve que você quer. Por exemplo, eu preciso de um código que faça A e B. E o ChatGPT nem foi treinado especificamente para isso. Agora imagina com você os modelos de linguagem que são desenvolvidos e treinados especificamente para analisar e para escrever código. Ou outras coisas. O BioGPT é um gerador de textos treinado especificamente com publicações da área de biomédicas, o que faz dele uma das inteligências que já interpretam melhor do que nós humanos o resumo de artigos científicos para poder responder perguntas como se o tratamento X tem bons resultados para a condição Y que algum artigo descreveu. Uma das inteligências que faz isso, tá? O Type é uma inteligência que é treinada para ajudar a escrever textos e cria seções inteiras como introdução, argumentação, resumo para textos que seguem um formato conhecido. O Dramatron é um outro modelo de linguagem, mas que foi treinado para escrever roteiros de filme ou de teatro. E isso é só o começo. Logo mais a gente vai ter modelos específicos para obras literárias, para publicidade, para direito, para todo tipo de área criativa que está na beira de ver o mesmo dilúvio de conteúdo que a ficção já está passando. Isso sem falar nos próximos modelos de linguagem, que vão ser treinados com ainda mais dados e com ainda mais parâmetros em uma área de inteligência artificial que tem mudado e dado saltos em questão de meses. Em alguns anos, o conteúdo criado por humanos, do começo ao fim, como foi esse vídeo aqui, ou pelo menos o roteiro desse vídeo que eu escrevi, vão ser raridade. Não porque eles vão sumir, mas sim porque esse tipo de conteúdo vai ser soterrado por conteúdo sintético, ou porque esse tipo de conteúdo vai ser pior do que aquele que pode ser gerado num computador. Logo, você vai precisar de uma inteligência artificial para poder ler e resumir todo o conteúdo que foi gerado por outras inteligências para você poder continuar se informando, pelo menos em algumas áreas. E não é como se fosse possível ficar de fora disso. Olha o caso do Google e o que está acontecendo com ele. O Google provavelmente já tem modelos de linguagem com a mesma capacidade do ChatGPT, se não maior. Nos últimos anos, vira e mexe, eles apresentavam um assistente novo com a habilidade de conversar muito bem com pessoas.
Muitas das ferramentas de processamento de linguagem que até o ChatGPT usa vêm da DeepMind, que é uma empresa de inteligência artificial que o Google comprou já tem um tempo. Só que para quem já domina a área de buscas na internet por tanto tempo, lançar uma inteligência conversacional, especialmente uma que ainda comete erros, ameaça o modelo de negócios de uma forma bem complicada. Aliás, é complicado mesmo se essa inteligência não errar. Porque afinal, se você pode perguntar alguma coisa para um programa e ele dá resposta direto, adeus, mais de R$ 1 trilhão que o Google fez com anúncios em 2022 e 2023. Tirando as fontes de conteúdo do qual o Google depende tanto, agora que você não precisa mais mostrar quais são os resultados da sua resposta. Isso é o que o Google tem a perder lançando um programa próprio. Já a Microsoft tem muito menos a perder e muito mais a ganhar. O Bing nunca foi líder em buscas e provavelmente nunca seria só apresentando sites como resultados. Agora, por mais que o ChatGPT erre em parte das respostas, e eu também vou falar disso, o que você acha que as pessoas preferem? Fazer uma busca e precisar checar e ler resultado por resultado e mesmo assim, às vezes ter resultados errados, para depois poder formar uma opinião ou ter um resumo-resposta em segundos que pode ser explicado e detalhado como você quiser, com a simplicidade que você pedir. Como você acha que vai ser quando a maioria das pessoas tiver acesso a uma fonte de conhecimento que parece onisciente? O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses de lançamento. Isso é o recorde de adoção de qualquer produto de consumo da história. Mesmo se lançar um concorrente do tipo for um tiro no pé do Google, antes fazer isso para eles do que enfrentar o dilema da criação disruptiva e ir de Kodak. E idem para a Meta, que deve ter se animado bastante, bem mais a disponibilizar as inteligências conversacionais que já produziram, agora que as pessoas já parecem muito mais dispostas a aceitar defeitos ou errinhos, pelo menos nas ferramentas dos outros. Todo mundo que trabalha com informação e que quiser se manter relevante vai ter que embarcar nessa de um jeito ou de outro e rápido. E é aqui que a gente entra na questão da qualidade do conteúdo e o que isso deve mudar. O problema começa com as fontes de treino, além da questão do direito autoral, ou pelo menos do direito de uso do material que muita gente escreveu sem nunca cogitar que um dia isso seria usado para treinar uma inteligência que pode, em pouco tempo, tornar muito desse trabalho obsoleto. Ainda tem a questão do viés. Quando muito do que a sociedade fala ou escreve reproduz racismo, elitismo, machismo e por aí vai, uma inteligência artificial treinada com isso tende a repetir os mesmos vieses quando gera um texto. E tem um problema central ainda no que o ChatGPT e outros modelos de processamento de linguagem fazem. E para explicar isso melhor, eu preciso compartilhar com você uma das experiências mais transformadoras que eu tive na minha pós-graduação. Uma experiência bem surreal. Eu já comentei num outro vídeo, ou em outros vídeos, sobre como a minha educação acabou me colocando em contato com muita gente inteligente, com muita gente capaz. Muitas pessoas dessas muito mais inteligentes do que eu, o que é ótimo, porque além de ensinar bastante humildade, conviver com pessoas mais inteligentes ou que sabem mais do que você é uma ótima forma de você aprender constantemente. Só que isso me deixou completamente despreparado para uma certa pessoa que eu também conheci, que me deu uma lição de humildade, mas que foi bem diferente. Essa pessoa já tinha uma graduação e já tinha um mestrado numa área bem próxima da minha, ou seja, já tinha sido avaliada pela sua formação várias vezes na vida. E ela passava toda a impressão de quem de fato tinha essa formação. Só que conversando mais de perto e ouvindo ela falar sobre áreas que eu domino, e que essa pessoa também deveria dominar, ficava muito claro que ela não tinha a mais vaga ideia do que estava falando. Imagina, por exemplo, você ser a única pessoa do Brasil chegando num evento, sei lá, no Japão. E aí, de repente, te apresentam alguém que todo mundo recomenda como um grande especialista em Brasil. Alguém que todo mundo de lá ouve e consulta quando precisa saber de alguma coisa sobre nós que desconhecem tanto. E de fato, você começa a falar com a pessoa, ela fala português, até com sotaque familiar, descreve situações que parecem muito com o que se passa aqui no Brasil, só que de repente o sujeito solta uma frase como: o que eu mais sinto saudades do Brasil é poder ver a Torre Eiffel da varanda de casa no Rio de Janeiro. Era assim que eu me senti ouvindo essa pessoa. Para quem não tinha familiaridade com o que eu estudava, era uma pessoa super eloquente, falava super bem, super responsável, conversava com todo mundo e tal, mas para quem entendia do que essa pessoa falava ou o que ela fazia, era um absurdo
o que ela afirmava ou até os experimentos que ela tentava fazer. De repente ficou muito claro para mim que quando as provas que a gente faz na nossa vida são feitas com perguntas que só precisam de uma resposta decorada para você poder acertar, é perfeitamente possível aprovar pessoas que simplesmente decoraram o que vão responder sem entender uma gota do que estão falando. E isso não só manteve alguém que não entendia do que falava até o doutorado, como essa pessoa estava prestes a tirar o mesmo título de doutorado que eu, e ela tirou. Se em algum ponto da minha formação ou da sua formação, as provas ou qualquer etapa de testes fosse voltada para poder testar conhecimento de fato, isso não deveria acontecer. Se eu tivesse alguma pretensão de me achar especial pelo título em si, por ter um doutorado, essa pessoa me ensinou que título não garante nada. Pior, na verdade, porque com a titulação, essa pessoa pode fazer muito mais estrago agora que ela tem um rótulo de conhecimento. Pois essa pessoa é a materialização do ChatGPT. Ou o contrário, o ChatGPT é um programa que reproduz a mesma habilidade que essa pessoa tem, que é a capacidade de ser eloquente, mesmo falando de uma coisa que não faz sentido nenhum para quem entende. O que, sinceramente, não é muito diferente do que muitos especialistas em muitas áreas fazem, só que tem um potencial de alcance muito maior e por isso muito mais estrago. Programas de processamento de linguagem estão simplesmente criando a melhor combinação de palavras com base no que eles foram treinados, sem o menor julgamento crítico por trás disso. Como o ChatGPT me contar que as lesmas fazem metamorfose, elas não fazem. E quando eu perguntei como seria essa metamorfose, ele me respondeu com a maior naturalidade que as lesmas formam conchas em espiral que protegem o seu corpo, desenvolvem tentáculos e, por último, formam pernas para se mover. Aqui são erros tão marcantes que passariam batidos para quem nunca viu uma lesma, mas que dá para reparar bem nesse engano com um pouquinho de conhecimento. Algumas vezes, o problema pode ser muito mais profundo e muito mais difícil de perceber do que isso. Preparando uma live sobre o vírus Marburg, eu aproveitei e falei, vou checar lá se o ChatGPT daria uma boa informação, uma informação comparável com essa que eu estou lendo nas fontes, nos artigos científicos. E ele respondeu de fato bem sobre o que é o vírus ou por que a gente ainda não tem vacinas contra ele. Agora, quando eu pedi a fonte dessa informação do ChatGPT, as referências bibliográficas do que ele tinha escrito, ele simplesmente inventou uma bibliografia, que é bastante crível, tem links para o site certo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e até para o site da Organização Mundial de Saúde, só que os artigos científicos simplesmente não existem. Tá? Ou o ano do artigo estava errado, ou os autores eram de outro artigo, ou o título era parecido com o de artigos reais, e até capítulos de livros que existem, mas capítulos com o número errado ele me deu. E se eu não tivesse conferido cada referência dessa que ele me deu, esse erro básico ia passar batido se eu ficasse só no argumento. Isso pode inclusive ser um problema sem solução por conta da forma como esse tipo de programa é treinado. Porque para poder analisar milhões ou bilhões de textos, sites e artigos, a informação que eles processam precisa ser comprimida. E essa compressão gera perdas. Tem troca de letras, duplicações aqui e ali, arredondamentos que não fariam diferença quando muitos textos são agregados para dar uma resposta, mas que acabam com uma informação precisa, como uma lista de fontes que não pode ter nada alterado. O Ted Chiang fez um texto excelente na New Yorker comparando o ChatGPT com uma figura borrada pela compressão digital. Só que os dados de treino desses modelos de linguagem são em grande parte um conteúdo baixado de internet. E daqui para frente a gente vai ter esse dilúvio de conteúdo na internet que já foi gerado por esses modelos, que logo devem servir de fonte para treinar os próximos modelos. Ou seja, a gente tem a possibilidade real desse tipo de problema e desse tipo de viés se retroalimentar daqui para frente, enquanto a gente fica cada vez mais confiante e dependente desse tipo de ferramenta. Isso para falar nos erros que vão empilhando. Agora, o que vai importar no futuro? Uma solução precisa, que leva dias para ser feita à mão, ou uma solução imprecisa que meio que resolve um problema em segundos? A essa altura, perguntas de provas, trabalho de escola, tese e tudo mais que pudesse ser respondido com um texto ou com um resumo de um texto, do tipo que a pessoa que eu conheci na pós-graduação responderia muito bem, isso tudo já virou pó na mão de alguém com acesso à internet que pode fazer essa pergunta para o ChatGPT. Agora, esse autocompletar turbinado, que pode alucinar conteúdo completamente errado de uma forma que pode ser imperceptível para leigos,
está prestes a ser usado insanamente pela humanidade, especialmente por quem procura uma resposta rápida e que muitas vezes não vai ter a disposição ou condições de checar os erros do que está recebendo. Na mão de quem entende o que está buscando, o impacto dessas ferramentas também vai ser enorme. Inteligências conversacionais ainda são péssimas condutoras, péssimas para fazer tudo, mas elas já são ótimas assistentes, são ótimas para dar sugestões do que fazer. E nas mãos de quem pode separar o que está acurado do que é errado, elas vão ser o ganho de produtividade que vai fazer muita diferença. Independentemente de se os problemas de acurácia vão ser resolvidos, quem não souber usar vai ficar para trás. Nas áreas que sobrarem para humanos fazerem. Sim, porque uma tecnologia não precisa substituir completamente o seu trabalho para acabar com ele. Se uma pessoa agora consegue sozinha criar em algumas horas o que 20 outras pessoas levariam dias até o ano passado, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Todas essas 20 pessoas vão trabalhar só algumas horas por dia e curtir o resto da semana com folga, ou 19 delas vão ser demitidas, enquanto a que sobrou vai ser soterrada com mais trabalho e vai dar 30 vezes mais lucro. Nesse momento aqui hoje, nós somos as pessoas nas carroças vendo atordoadas os primeiros carros correndo nas estradas. E a gente está aqui se perguntando quanto o mundo vai mudar quando todo mundo tiver um carro desses. Agora, o que a gente tem que saber mesmo é se nessa carroça nós somos os condutores ou nós somos os cavalos. Por trás dessa revolução toda que a gente está vendo está a programação. E se você quer usar, mas também desenvolver ferramentas como essas que a gente acabou de discutir, ou se quiser entrar em um outro mercado de trabalho, eu sempre recomendo por aqui começar pela Alura. Isso porque a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com formações em programação, claro, mas muito mais do que isso. São 1.300 cursos que vão de marketing à gestão, além de imersões, challenges e muito mais que são voltados para todos os públicos, de iniciantes a avançados, incluindo cursos em Machine Learning dentro da escola de Data Science, com uma formação em processamento de linguagem natural. E como a Alura é nossa parceira de longa data, você também tem 10% de desconto no plano com o nosso link. É só checar na descrição do vídeo e aproveitar para conhecer. Agora, se você quiser receber mais vídeos e discussões como essa aqui sobre essas tecnologias e o que elas estão mudando e vão mudar ainda mais da nossa vida, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos. Porque em fevereiro, outra inteligência se metendo nessa história.